Fé ou cumprimento da lei? Lá em Gálatas 3:2 diz assim: só quereis saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembra desse versículo na nossa última mensagem? Nós deixamos para reflexão. Então vamos falar sobre ele hoje. Exatamente. Vamos meditar mais um pouquinho nesse versículo tão importante que ilumina com a pregação da fé. Então, irmão, existe aqui, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele perguntou para os homens que conheciam a lei: recebeste o Espírito pelas obras da lei? Agora nós vamos ver o que é o Espírito pelas obras da lei, irmão. Aí o Espírito pelas obras da lei está lá em Atos. Atos 2:38. Atos 2:38. Esse é o Espírito pelas obras da lei. Atos 2:38. Diz assim: disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tu viu que na lei é o dom do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo. Está aqui em Atos 2:38. Agora nós vamos ver lá em... Então é dom, irmão. O Espírito Santo é o dom do Espírito. Agora nós vamos ver lá em Efésios 1:13. Efésios 1:13. Que diz assim, Efésios 1:13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tu viu, irmão? O selo é selo e dom. Então, lá, aqui, onde o Paulo fala, em Gálatas 3:2, ele pergunta, vou repetir de novo, só quiseram saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei? Então, pelas obras da lei, é o dom, irmão, né? É o dom e o selo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo só tem quem tem fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos saber ali, lá, Gálatas 3:5. Aquele que vos dá o Espírito, de novo, ele é repetitivo, irmão. Assim, o Deus é repetitivo, nós temos que ser repetitivo para que nós possamos entender a palavra. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, fala pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora nós vamos ver pela pregação da fé o que é. Pela pregação da fé, que Espírito é esse? Aí nós vamos lá em João 1:33. João 1:33, irmão. João 1:33. Eu não o conhecia. João não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Quem é? Cristo. É o único que batiza com o Espírito Santo, irmão, é Cristo, né? Através da fé. Depois na ressurreição de Cristo, é que nós vamos receber o Espírito Santo. Aquele que está nas obras da lei, irmão, não recebe o Espírito Santo. Aquele que está na graça, na salvação e vida eterna, recebe o Espírito Santo. Porque só através de Cristo Jesus que nós recebemos o Espírito Santo. E como Jesus já veio e muitas igrejas ainda estão esperando, então elas não receberam ainda. Mas quem tem fé em Cristo Jesus já recebeu o Espírito Santo. É bem simples, está aqui escrito. Eu não conhecia, quer dizer, João não conhecia Jesus. Mas o que mandou batizar com água me disse, aquele sobre quem vir e descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
E o único que recebeu na lei o Espírito Santo, irmão, na lei, no batismo, foi Cristo. Porque na lei, irmão, ninguém tinha o batismo do Espírito Santo, a não ser o profeta, a não ser o rei, né? A não ser o sacerdote. Era só uma pessoa que tinha na lei, e depois não tinha mais. Mas no momento que o profeta, ou o rei, ou o profeta, o rei e o recebesse o Espírito Santo e ele pecasse, o Espírito Santo se retirava dele. E muitas vezes lá no sacerdote, né? Muitas vezes lá quando entrava no Santo dos Santos, aquelas pessoas eram atadas, irmão, né? Porque se ela tivesse pecado, ela morria. Então, na lei, irmão, ninguém tinha o Espírito Santo. Ninguém tinha. É só um. E no momento que ele pecasse, ele morria. E na graça, todos têm o Espírito Santo. É diferente, irmão. Mas por quê? Porque Jesus venceu o pecado lá, carregando a lei, que é uma maldição. E nós recebemos o Espírito Santo através de Cristo pela fé. E João diz lá em Mateus 3:11: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tu viu? Só ele que batiza com o Espírito Santo, irmão. Na lei, o Jesus não tinha vindo. Exatamente. E na graça, Jesus veio e batiza com o Espírito Santo. Na lei não tinha batismo do Espírito Santo, porque todos eram pecadores. E quando as pessoas se batizavam com João, recebiam os dons e o selo, só. O Espírito Santo só recebe depois da ressurreição de Cristo. É ele que dá o Espírito Santo através da fé, em nome de Jesus. Agora nós vamos ali para João 3,16? Lá João 3,6. Gálatas 3,6, é isso? 3,6. Gálatas 3,6. Assim como Abraão creu em Deus, tu viu que Abraão creu em Deus, é por fé, irmão. Né? O meu justo viverá da fé, diz lá em Hebreus 10:38. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuamos, permanecemos sempre em Cristo Jesus. Tá? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É só os da fé, irmão, que são filhos de Abraão. Porque na lei, ninguém era filho de Abraão, porque ninguém tinha fé, ninguém sobreviveu, porque todos pecaram na lei. E a lei é uma maldição. E Deus deu a promessa a Abraão. Exatamente. E essa promessa foi feita a Abraão, lá em Gênesis, para toda a humanidade. E ele seria pai de todas as nações. Então, através da fé em Cristo, da promessa de Abraão, é que nós recebemos o Espírito Santo. Com a vinda de Cristo. Essa foi a promessa. Exatamente. Que Deus deu a Abraão. Serás pai de muitas todas as nações. nações. E então, Abraão é pai de todas as nações, irmão. É pai de todas as nações. Do judeu, do grego e do gentil. Então, ali 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentil, pela fé o gentil. Mas quem é o gentil? É toda a população do mundo, menos o povo judeu e o povo grego. Então, através de Abraão, né, houve uma justificativa pela fé ao gentil. Aqui diz, alcançou a toda a humanidade para serem filhos de Deus. Exatamente. Através de Jesus. Através da promessa feita por Deus a Abraão. Que ele seria pai de todas as nações. Então, aqui, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Tu viu aí, confirmou. Dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Então, o gentil, irmão, recebeu uma promessa, né? Lá em Gênesis.
através de Deus para Abraão. Ali, Gênesis 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, todos nós que somos da fé em Cristo Jesus, somos benditos com o crente Abraão. Porque na lei, irmão, ninguém se salva. Na graça, todos estão salvos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Tá lá em... Cristo fez isso lá na cruz. Exatamente, né? Salvou a toda a humanidade. A humanidade. E toda a humanidade está salva, irmão. Ele só precisa ter fé em Cristo Jesus. Aceitar Cristo, ter fé nele, naquilo que ele fez, naquilo que ele realizou. Exatamente. Pode ver lá em João 3:16. Isso, 3:16. João 3:16. 3:16. Que Deus... Diz assim. Deus... Vamos pegar seu Filho... ao seu Filho, para que todo aquele que nele crê... seja salvo. Exatamente. Vamos pegar aqui bem direitinho. Aqui, João 3... João 3:16. Ó, porque Deus amou o mundo, olha aí, irmão, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu viu que o mundo recebeu a vida eterna, irmão? Todos eles estão salvos. Agora só depende de ter fé em Cristo Jesus. Não interessa se a pessoa é macumbeiro, feiticeiro, lésbica, homossexual, ou é católico, ou é evangélico, ou é espírito. Não interessa para Cristo. Interessa se tu tiver fé em Cristo Jesus. Entra no reino do céu. É isso que ele está dizendo aqui. Ele salvou toda a humanidade. E a humanidade precisa saber disso. Para que ela possa se salvar. É por fé e não por vista. Então ali, de sorte que os que são da fé, lá em Gálatas 3:9, são benditos com o crente Abraão. Vamos o 10 agora aqui. Todos aqueles que são das obras Olha da bem. lei estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Quem prega a lei, quem prega os 10 mandamentos, é uma maldição, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É Cristo que está dizendo, porque Cristo é a palavra. Se alguém quiser começar a duvidar, duvide de Cristo. Está aqui escrito, ó. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então quem prega a lei, prega a maldição, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, ó. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Ninguém cumpriu a lei, irmão. Então a pessoa é uma maldição. Quem vai para a lei é maldito. Está na palavra. Não sou eu que estou dizendo. E tá Cristo aqui. veio para mudar Exatamente. essa situação. Que através da fé dele veio a salvação. Exatamente. Então por isso que Cristo veio, né? Morreu por toda a humanidade, né? Carregou os pecados de toda a humanidade lá no culto do Calvário, né? E todo aquele que morreu com Cristo lá na cruz, ressuscitou juntamente com ele. Então ele diz ali, ó, no 11, né? Isso. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, tu viu? Pela lei não tem justificativa diante de Deus. Não vai justificar. Porque o justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Ele nos justificou toda a humanidade lá na cruz. Exatamente. Está lá em Hebreus 10:38. O meu justo viverá da fé. É por fé a salvação e vida eterna. Lá na crucificação, o que houve? Tinha dois condenados ali que morreram juntos. Com Cristo, exatamente. Um colocou a fé em Cristo. Exatamente. E aí, o que Cristo disse para ele? Hoje mesmo tu entrará no reino do céu comigo. Então, na fé que nós alcançamos a salvação e a vida eterna que Cristo conquistou lá na cruz para toda a humanidade. Exato. Por isso que Toda a João viu. humanidade. Né? Então, o que está faltando para eu receber essa salvação e essa vida eterna? Crer no Filho de Deus, que Deus enviou Ao mundo. A salvação e a vida eterna. Para toda a humanidade. Aquele que crê em Cristo. Aquele que tem fé em Cristo, ou crê, é a mesma coisa. Por isso que ele diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então não adianta pregar lei, irmão. A lei é uma opção. Aqui está escrito, né? Porque o justo, olha ali, viverá da fé. Então se tu tiver fé em Cristo Jesus, tu é justificado, tu é santificado e tu é lavado. Mas onde é que está escrito isso? Está lá em vou ler aqui, 1 Coríntios
1 Coríntios 6. Vou ler aqui, irmão. Eu gosto de pegar a palavra e ler. Estou abrindo ela aqui. 1 Coríntios 6, 9. Olha aqui que ele diz aqui. Eu vou ler os 3 versículos, irmão, para vocês entenderem. Depois vocês meditem nele. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentos, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tu viu? Tudo isso aí não vai herdar o reino de Deus. Mas olha o que diz 2 Coríntios 6, 11. E tais fosse algum de vós. Todos nós fomos assim, irmão. Não tem que não foi. E tais fosse algum de vós, mas fosse lavado. Aonde? Lá na cruz. Foi lavado, mano. Eu fui lavado. Minha esposa foi lavada lá na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Quando ele carrega o nosso pecado de toda a humanidade. Fosse lavado, mas fosse santificado. Nós somos santos perante Deus. Porque Jesus nos santificou, irmão. Mas fosse justificado. Nós estamos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Imaginou, irmão? Só que ninguém sabe disso, né? E nós estamos dando uma baita revelação que Deus nos deu hoje para dar para todos vocês. É vocês que têm que agora meditar e ter feito Jesus para quê? Para ser lavado, santificado e justificado em Jesus. Pronto, irmão. Não interessa o lugar onde tu esteja, irmão. Se tu está no hospital, no asilo, no orfanato, está em viagem, está no avião, é fé nele. Porque na hora difícil da tua vida, não tem médico, não tem pai, não tem irmão, mãe, não tem filho, não tem ninguém, irmão. Não tem pastor, não tem obreiro, não tem ninguém ali. É tu e ele. É por fé que entra no reino do céu. Então lá nós vamos encontrar todos os nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos para a vida eterna. Olha que interessante, seguindo ali no Gálatas 3, 12. Ora, a lei não é da fé. Viu, irmão? Mas o que fizer estas coisas, por ela viverá. Qual é essas coisas? Colocar a fé em Cristo. As outras coisas é colocar a fé em Cristo, porque a lei não é da fé. Mas o que usar da fé, por ela viverá. E olha que diz o... Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tu viu que a lei é uma maldição, mas não sou eu que tenho a palavra, é Cristo que fala aqui, através do apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo. Fazendo-se maldição por nós. Olha aí. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo carregou a maldição da lei, irmão. Nós não temos mais pecado, acabou. Tremendo, irmãos. Olha o 14 ali. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão, lembra que nós comentamos a bênção de Abraão? Chegasse a quem? Aos gentios. Que é nós, irmão. É toda a população do mundo, menos o povo judeu e o grego. Por quem? Por Jesus Cristo. Para que pela fé nós recebemos as promessas do Espírito. É fantástico isso, irmão. Esse versículo é muito profundo, ele é tremendo, esse versículo. Exatamente. E aí diz assim, ó, no 15, irmão, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Olha aí o que está falando. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falamos de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então nós fomos salvos, nós temos salvo, toda a humanidade está salva através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. E todos nós temos que ter fé em Cristo Jesus e receber Deus o não Espírito deixou Santo. a salvação e a vida eterna só para um povo, não. Ele estendeu essa salvação para todo aquele que crê no Filho que ele enviou, que morreu lá na cruz, mas ressuscitou para que toda a humanidade recebesse a salvação e a vida eterna. E hoje, irmão, aqui diz, ó, vou ler a palavra agora. Está lá em Gálatas 3:26. Todos que tiverem fé, irmão, em Cristo Jesus, olha que Deus fala. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, irmão. É pela fé, irmão. Não interessa a pessoa que tu é.
Não olha para aquilo que tu é, para aquilo que tu pratica, não. Olha que Jesus diz, é pela fé. Naquele momento difícil, tu tem que ter fé nele, irmão. Não olha para o teu pecado. Não existe mais pecado para quem está em Cristo Jesus. Só que as pessoas olham para o pecado. E o pecado acabou. Ele carregou a maldição da lei. O pecado estava na lei, né? Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo lá na cruz do Calvário por nós. Nós não temos mais pecado. Nós estamos limpos. Nós estamos lavados, santificados e justificados em Cristo Jesus. Acabou o pecado. Não existe mais. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Está aí a mensagem. Amém, amados. Que Deus abençoe cada um. Pode passar essa mensagem, irmão, para o pai, parente, amigo, vizinho, porque as pessoas precisam ser salvas através dessa palavra. E medite mais, irmão, que Deus vai revelar. E essa mensagem, irmão, não é nossa, não, é do Senhor. É o Senhor que faz. Nós não fizemos nada. Apenas somos uma pessoa normal, natural como vocês, que fala através do Espírito de Deus. Que busca esse Espírito através da palavra dele. É Ele que revela. E Cristo revela. A palavra é dele. Então, Não é é importante você meditar também. Exato. Medite, busque a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, e Ele vai te revelar muito mais. Amém, irmão? Hoje começamos um pouquinho diferente, mas nós desejamos um excelente fim de semana, uma ótima semana a todos, com todo o nosso carinho e o carinho de Cristo. Vocês já estão salvos, irmão. Não se preocupa com a morte. A carne vai lá para o cemitério, mas o Espírito não. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. Tu tem que cuidar dela, tem. Amém, Jean? Toda a humanidade é uma bênção em Cristo Jesus. Amém?